Ó, então a gente vai continuar falando sobre o cio. Semana passada eu falei muito das coisas assim que a maioria das pessoas já sabem ou já esperam o que a gente falou. Uma outra coisa que a gente não falou ainda sobre comportamento é que as fêmeas, quem tem mais de uma fêmea em casa, deve ter percebido isso. Quando uma fêmea entra no cio, pode ocasionar briga entre elas. Mesmo? Porque as fêmeas também, elas têm relação com liderança. Não só os machos, as fêmeas também. Então, quando ela entra no cio, tem a disputa de liderança entre as fêmeas. Então, assim, quem tem mais de uma fêmea em casa já deve ter visto isso. Do nada, elas, quando está na fase do cio, pós-cio, alguma coisa, do nada elas brigam. E já Isso cachorro e gato? Não, só cachorro. Mas é cachorro. Tá. Mas eu já fiquei sabendo de machucar mesmo. Que quando mora na mesma casa, a gente chama de irmãos hoje em dia, né? Então, eu já vi uma irmã machucar a outra, feio, de fazer rasgo, de precisar de sutura por causa de briga de cio. E aí as pessoas perguntam assim, tá no cio, posso deixar no hotel? Aí eu falo assim, gente, apesar de não receber machos adultos não castrados, eu não posso receber fêmea no cio, porque ninguém tem noção do que envolve, tudo que envolve o cio. Se já aconteceu de fêmea entrar no cio lá, outras sentirem um cheiro e todo mundo fica no limite do estresse, tanto macho quanto fêmea. Fica todo mundo muito ativo, muito arisco e você não pode ter uma coisinha a mais que pode sair uma briguinha, pode sair um chega para lá de um para o outro. Ô, doutora, e essa relação, né, entre as fêmeas fica mais intensa e das fêmeas com os seres humanos? Às vezes ocorre delas agredirem, Não, geralmente com os seres humanos elas ficam mais dóceis, ficam mais carinhosas, fica esfregando na gente, aceita mais colo. Mas o que mais gosta é de esfregar, principalmente gata. Mas as cadelas também se esfregam bastante, adora se esfregar na gente, fica muito mais carinhosa. Fêmea com fêmea, pode sair um atrito. E os machos, por sentirem um cheiro, também pode dar atrito, porque sempre tem a disputa de liderança entre machos e entre fêmeas. Sim. Então tem que ficar bem atento aí. Bem atento. E aí, eu sempre recomendo a castração, só que isso é individual, tem que ser levado para o veterinário para ver qual a melhor conduta para cada um. Aí para fazer exames e tudo, ver como que é cada um. E tem também possíveis consequências que o cio pode gerar, que podem ficar mais graves, vamos dizer assim. Tem, por exemplo, quando a fêmea não engravida, ela pode ter uma gravidez psicológica. É verdade. E apesar de assim, né, eu nunca tive das minhas, mas é até comum. E a gravidez psicológica em si, ela não é considerada uma doença. O que é considerada doença é a consequência dela. Por exemplo, as mamas vão encher de leite, então pode dar uma mamite, uma mastite, né? Às vezes pode ter alguma outra consequência de achar que ela muda o comportamento como se estivesse tendo um filhote, realmente. Ela vai lá, escolhe o cantinho dela, tem um sofrimento como se estivesse parindo, só que não tem filhotinhos. Que dó. E fora a tristeza, fora a depressão que pode causar. Tudo isso, tudo uma consequência do cio, de hormônios. Uma outra coisa também que pode ter consequência do cio é a piometra. A piometra é a infecção do útero. Não necessariamente por causa do cio. Qualquer época da vida, a cadela que não é castrada, ou mesmo a gata, ela pode ter a piometra, essa infecção do útero. Só que acaba sendo até mais comum por causa do cio, após o cio. Então, isso tudo são consequências, vamos dizer, ruins do cio, umas consequências que podem até agravar caso não cuide, caso não acompanhe, vê a necessidade. Igual da gravidez psicológica, não tem muito o que se fazer. Então, assim, você tem que dar um suporte para ela. Às vezes, você dá um ursinho, algum bichinho, alguma coisa para tentar diminuir, para não deixar da depressão. Sempre tem filhotinhos que precisam de uma mãe substituta. Sim. Às vezes, você adota um filhotinho só para saciar a necessidade dessa fêmea. Tudo para diminuir, né? O estresse e a depressão que acaba gerando. E no final das contas é castração, né, gente? Uai, eu acho... É o melhor. Melhor método. Eu costumo indicar, assim, tanto para macho quanto para fêmea. Porque a fêmea, ela, igual a gente falou, ela pode ter o cio aí a cada umas 2 vezes por ano.
até o resto da vida dela. Só o cheiro já atrai outros machos. Aí pode ter essa quantidade de consequências. Tudo isso por causa disso. Aí tem gente que fala assim, ai, que medo, ai, é uma cirurgia, ai, coitada, ai, vai sofrer, vai doer. Tudo isso vai ser avaliado com um veterinário individual para cada um. Aí a pessoa prefere não fazer uma castração e aí a hora que entra o cio, quer cortar o cio. E aí começa a inventar como que eu faço para cortar o cio, como que eu faço para parar o cio, como que eu faço para tirar o cio. E aí existia no mercado uma injeção anti-cio, com hormônio, anticoncepcional. Gente, isso é proibido, isso é gravíssimo, isso gera uma hiperplasia das mamas, ou seja, é câncer de mama. Se você jogar no Google lá, injeção contra cio, hormônio, anticoncepcional para cadela, anticoncepcional para gata, e clica em fotos. A hora que você clica em fotos, tem cada imagem que é até assustadora. São as mamas todas com muita hiperplasia. Você é um câncer de mama que nem sempre é tratável, é curável, é fácil. E aí passa por sofrimento, e passa por cirurgia, e passa por tratamentos. E pode até não resolver. E aí pode vir a morte, né, dessa fêmea. Tudo consequência dessa injeção que é proibida. Mas só que o pessoal fala assim, coitado, não vou castrar porque é uma cirurgia, né? Tadinho, não vou fazer isso. Mas aí quer cortar o cio e dá essa injeção, que é um absurdo, que é um crime, pode-se dizer assim, de maus tratos, porque você está causando um câncer de mama proposital na sua fêmea. Então, assim, quem já ouviu falar, quem já usou uma vez, não use mais, porque, assim, joga no Google que vocês vão ver a imagem como que são, assim... de dar dó, de dar desespero só de ver as imagens. Imagina sua fêmea passando por tudo isso. E aí tem gente que fala assim, mas vai ficar caro. Um tratamento desse para diminuir a dor, para sarar, né, para tentar curar uma cirurgia, vai ficar muito mais caro do que uma castração, fora, né, todo o estresse que vai causar na fêmea. Então, assim, é preferível 1000 vezes uma castração do que deixar o bichinho sofrendo tanto por causa de uma coisa que você provocou. Sim. Quem provoca é quem aplica a injeção. Tá certo. E uma curiosidade, né, mudando de espécie, quando fala de cio, aí a gente pensa principalmente os que estão muito próximos da gente, que a gente tem muito contato, né? Igual a gente está falando muito de cadela e gata, né? Mas, por curiosidade, as leoas, elas entram no cio e elas têm um período de cio muito curto, vai aí de 3 a 8 dias. E aí ela precisa acasalar, ela precisa engravidar, né, para perpetuar a espécie, né, e continuar. Então ela se afasta do bando junto com o macho e aí ela vai copular mais ou menos 50 vezes por dia. Meu Deus! E se o macho recusar, ela morde o testículo dele. É porque ela precisa, porque vai nascer aí 2, 3 filhotes. E com um cio curto, então ela tem que conseguir. Então, assim, só uma curiosidade para vocês verem como sobrevivência um mesmo, instinto né, de sobrevivência, para Da vocês terem uma espécie. ideia de qualquer cio, de qualquer espécie, eles fazem de tudo para conseguir procriar por causa do cio. A natureza, ela é muito sábia. Com certeza. Deixa eu só, antes da gente terminar, deixa eu só colocar aqui um adendo. Marcelo Frois, nosso Grande colega, Marcelo. nosso amigo querido aqui da 98, da Rede 98, ele está aqui falando que lá na casa dele, a amizade é entre cachorro e cavalo. Marcelão cria cavalo lá na casa dele. São amigos, Laca e Pintura. Amigas não, são 2 fêmeas. As éguas aqui eu tive de separar, porque no cio elas acabam se desentendendo também. Então, Aí, ou seja, ó. não é só as cadelas, não, as éguas também. Sim, porque geralmente quando você fala de bando na natureza, tanto faz cadela, égua, leoa, Sim. o que for. Quem está no cio, quem vai procriar, geralmente são os líderes, são os alfas, beta. Então, assim, tem essa briga por causa do cio, para ver quem vai procriar, para quem vai pegar o macho, para quem o macho vai pegar, qual fêmea, qual macho. Então, assim, tanto égua, quanto cavalo, quanto cachorro, gato, tudo, o cio é extremamente importante, hormônios à flor da pele e tem que procriar, por isso que tem tanta consequência.